Bom dia, graça e paz, sejam bem-vindos ao programa Palavra de Vida, mais um dia iniciando. E se você está vendo esse programa é porque Deus quer falar grandemente ao seu coração. Que Ele possa te encher da presença dEle, que você saia desse programa totalmente transformado e restaurado. Meu nome é Letícia Borges, faço parte da Igreja Evangélica Monte Sião e vamos juntos a mais uma palavra reveladora do nosso apóstolo Anselmo Valadão. Olá, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você, sua casa, seu dia. Você tenha um dia abençoado. Eu quero ler hoje uma palavra de Deus, uma palavra de vida, que se encontra em Efésios, no capítulo 1, versículos 13 e o versículo 14. Diz assim: em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amados, o que nós podemos olhar e ver no momento em que Deus toca na sua vida, minha vida, o quanto isso te proporciona de um novo viver, de uma nova forma, das maneiras que você estava caminhando e como você agora está caminhando. Então, a maneira como você está, diz aqui, em quem também vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade. Quando você escuta e ouviu a palavra da verdade, o que isso proporcionou em você? O que isso causou agora na sua vida? Quantas mudanças isso faz em você ou fez em você? Esse selo de Deus, a presença do Espírito Santo, o que ele mudou em você? E eu entendo que muitos homens que nós poderíamos falar, ou pessoas que podem dar testemunho, como Paulo, como Jacó, pessoas terríveis. Paulo, ele era um assassino. Paulo foi assassino de Estevão. Jacó foi um trapaceiro. E esses homens tiveram uma experiência de Deus na sua vida. Quantos outros que já no nosso mundo contemporâneo, gente no pior espécie, talvez dentro dos nossos conceitos, ele talvez não teria nenhum valor para mim nem para você. Gente que já foi terrível na nossa sociedade, de repente tem um encontro com Deus e muda completamente todo o seu viver. Talvez eu e você não teríamos condições de aceitá-los no nosso meio. Vezes drogados, prostitutas, mendigos, pessoas assassinas. E quantos eu já recebi na igreja com essa marca, com a marca do pecado, com um peso terrível, mas eles tiveram uma vida com Deus e tiveram um encontro com Deus, e esse encontro com Deus mudou o seu viver. Teve um caso que eu recebi uma pessoa na igreja e ele começou a frequentar os cultos. Um dia, no final de um culto de quarta-feira, terminamos o culto, eu demorei um pouquinho lá e ele estava sentado na cadeira, cabeça baixa. E quando eu fui passando, ele falou assim: pastor, eu preciso conversar com o senhor. Eu falei: vamos conversar. O que você está precisando? Aí ele baixou a cabeça e começou a chorar. Eu esperei até ele se recompor, e aí ele olhou para mim e falou assim: eu estou aqui fugindo. Falei: como assim? Eu falei assim: eu matei uma pessoa
lá no sul do Brasil. Um rapaz, uma briga lá, eu matei ele. E a família está muito revoltada e eu tive que fugir. E eu estou aqui. E estou arrependido. O que eu devo fazer? Imagina, perguntando para mim algo sobre fazer, eu falei, olha, aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E Ele vai te mostrar o caminho. Ele falou assim, então eu estou aqui hoje, eu estou muito tocado pelo Espírito Santo, por isso que eu estou arrependido. A palavra me tocou muito. E eu estou me sentindo um dos pecadores terríveis. E como eu estou aqui hoje, eu quero que o Senhor ore comigo. Eu orei com ele. Falei pouco. Muito pouco, praticamente nada. E no domingo, ele estava lá na igreja, com outro semblante, com uma cara feliz. E ele depois veio conversar comigo e falou assim, pastor, eu tomei uma decisão. Eu falei, qual foi a decisão? Eu falei, eu vou voltar para minha cidade e vou me entregar à polícia. E depois eu quero ir lá para a mãe daquele menino que eu matei, eu quero pedir perdão para ela. Eu falei, você realmente quer fazer isso? Eu falei assim, eu não tenho outro caminho. Me arrepender aqui e não ir lá. E ter que viver o que eu tinha que viver. Eu estou fugindo, eu não posso mais fugir. Eu tenho que assumir todas as minhas responsabilidades. Falei, meu filho, então eu quero te abençoar para que você tenha a sabedoria e a graça de Deus. Orei com ele. E ele foi e se entregou à polícia. Ele foi e pediu perdão para a mãe do menino. E depois o que aconteceu? A mãe do menino o perdoou. Ele disse que a mãe do menino ia visitá-lo na cadeia e ele ficou muito pouco tempo na cadeia. E foi entendido que foi um processo de que ele estava se defendendo também num abrigo. Mas aquilo mudou a vida desse jovem, mudou a vida desse rapaz, a presença de Deus. Porque senão ele seria um fugitivo, ficaria em Uberlândia. Em Uberlândia o inimigo ia arrumar uma outra confusão para ele, talvez ele mataria um segundo. Talvez mataria um terceiro, ele roubaria alguém, ele já iria, o maligno ia dizer para ele, você é pecador, você é um imundo, você é um assassino, e ele seria culpado, e quando a gente é culpado, muitas vezes as coisas vão, um abismo chama outro abismo, um pecado chama outro pecado, uma mentira chama outra mentira, uma morte chama outra morte. E é diante disso, em que a presença do Espírito Santo de Deus muda as pessoas, muda o coração, muda o viver, muda o entendimento. O Espírito Santo de Deus, a presença dele muda o meu viver, mudou a minha vida, me muda a minha forma de ser pai, me muda a minha forma de ser marido, muda a minha forma de ser empregado, muda a minha forma de ser cidadão, muda. Quando a presença de Deus entra em nós, entra em mim, eu passo a ser pessoa que possa viver de acordo com a vontade e a palavra de Deus quer que eu viva. Não combina com um crente, com aquele que tem a presença do Espírito Santo de Deus, viver uma vida de pecado e reincidir em pecado o tempo todo, viver pecado o tempo todo. Não combina. A presença do Espírito Santo de Deus muda a nossa vida, traz paz, traz perdão, traz vida abundante. Eu quero orar pela sua vida, orar para que o Espírito Santo de Deus mova em você nesse momento e te traga uma alegria tremenda em nome de Jesus. Meu Deus e Pai, eu quero declarar que sob a presença de teus filhos vem o teu Espírito Santo. Vem Espírito Santo,
opera nessas vidas que nos ouvem agora, trazendo poder, trazendo mudança, trazendo vida abundante, trazendo compreensão, e a tua verdade possa ser sobre esses. Em nome de Jesus, eu os abençoo, Pai. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Eu tenho certeza que depois dessa palavra o Espírito Santo encheu o seu coração. Que Ele continue falando com você, e eu te convido, claro, a nos conhecer. Nós temos 3 igrejas aqui na cidade de Uberlândia, e se você é da cidade de Ituiutaba, nós também temos uma igreja na sua cidade. Todos os domingos nós estamos reunidos no Hotel Líder às 10 horas da manhã, e será uma alegria estar junto com você. E claro, nos ajude a levar essa mensagem a mais pessoas. Se você quiser ser um patrocinador do nosso programa, é só entrar em contato no telefone 3237-1212. Nós passaremos todas as informações para você, e se você deseja encaminhar para nós a sua oferta, é só encaminhá-la nesse Pix que está passando aqui na tela. Deus te abençoe e nos vemos no nosso próximo programa às 6h15 da manhã. Até lá!